Hoje a gente vai falar um pouquinho da segunda parte desse capítulo 14, né, que a gente vai encerrar amanhã. E a gente hoje encerra, né, três tópicos, né, desse estudo, que vai ser top demais. Né? Primeiro é o medo de críticas. Não se pode afirmar, com certeza, a origem do medo de críticas. Mas uma coisa é certa, ele é bastante desenvolvido. Alguns acreditam que tudo começou quando a política se tornou profissão. Para outros, o que provocou o aparecimento desse medo foi a preocupação das mulheres com o estilo de vestuário. O autor, sem ser humorista nem profeta, prefere atribuir o medo de críticas àquela parte da natureza do homem que o predispõe não somente a tomar os bens do próximo, como a justificar suas atitudes criticando o caráter do outro. É muito comum o ladrão criticar aquele quem roubou, bem como o político em campanha tentar desmerecer os oponentes em vez de demonstrar as próprias virtudes e qualidades. Isso aqui é uma verdade, né? É o que a gente mais vê na política brasileira hoje, é um querendo desmerecer o outro, ao invés de se preocupar em mostrar seus projetos e mostrar o que tem a oferecer. Né? Em vez disso, nas campanhas, prefere estar só mostrando o lado ruim do outro. Né? Então, isso acaba virando uma guerra e acaba a gente não sabendo nem quem votar direito muitas vezes, né? O medo de críticas assume várias formas. A maior parte delas, todas tolas e mesquinhas. Os fabricantes de roupa souberam aproveitar rapidamente o medo de críticas que assola a humanidade. A cada estação, muda o estilo dos artigos de vestuário. Quem determina os estilos? Certamente não é um comprador, mas o fabricante. E por que os estilos mudam tão a miúde, ou seja, rapidamente? A resposta é óbvia, para vender mais. É pelo mesmo motivo que os fabricantes de automóveis, com raras e honrosas exceções, alteram os modelos a cada temporada. Todos querem ter o carro do ano, ainda que o modelo anterior seja melhor. Até aqui, descrevemos os comportamentos sob a influência do medo de críticas acerca de aspectos menos importantes da vida. Vamos agora examinar o comportamento humano quando esse medo afeta os mais importantes aspectos dos relacionamentos. Tomemos, por exemplo, uma pessoa que tem alcançado a idade da maturidade mental, entre 35 e 40 anos na média. Se fosse possível ler seus pensamentos, encontraremos uma forte descrença na maior parte dos mitos que eles foram transmitidos por dogmáticos e teólogos, anos antes. Muito raramente, porém, você encontrará alguém com coragem de expressar sua opinião. Quando pressionadas, as pessoas, em sua maioria, preferem mentir a admitir que não acreditam nas histórias associadas à forma de religião que mantinham presos os fiéis antes da era da informação e das descobertas científicas. Porque o indivíduo médio, mesmo neste dia de esclarecimento, esquiva-se a negar sua crença nos mitos que foram a base da maioria das religiões há algumas décadas? A resposta é por medo das críticas. Homens e mulheres arderam em fogueiras por terem ousado expressar suas descrenças em fantasmas. Não admira que tenhamos herdado uma consciência que nos faz temer a crítica. Houve um tempo, nem tão longe assim, em que a crítica acarretava punições severas, o que ainda acontece em alguns países. Exemplo disso, a Coreia do Norte, né? Chegue lá e critique o Jin Ben-jin, sei lá o nome daquele ditador, né? Que as pessoas não podem ter nem rede social. Ainda no século XXI ainda tem países dessa maneira. O medo de críticas rouba a iniciativa, destrói a capacidade imaginativa, limita a individualidade, mata a autoconfiança e prejudica o ser humano de muitas outras maneiras. Às vezes, os pais causam danos irreparáveis aos filhos ao criticá-los. A mãe de um dos meus companheiros de juventude costumava castigá-los fisicamente quase todos os dias e sempre completava o comentário: antes dos 20, você vai estar na cadeia. Olha só. Aos 17, ele estava na casa de correção, ou seja, na cadeia.
A gente vê isso muito no Poder da Ação, né? Paulo Vieira fala muito disso, né? A mãe, às vezes, os pais amaldiçoam os filhos sem saber. Fala muita coisa e acaba as coisas que ele fala. Ah, isso vai acabar, você vai dizer, às vezes vai acabar, não sei o quê, e acaba acontecendo aquilo. Essa mãe, por exemplo, né, no exemplo que ele deu, falou que ele estaria preso antes dos 20, e foi o que aconteceu com 17 anos. A crítica é uma forma de serviço que todo mundo tem em estoque e apressa-se a prestar sem cobrar, quer haja ou não a solicitação. Os parentes mais próximos costumam ser os piores críticos. Deveria ser considerado crime. Na verdade, é um crime da pior espécie. Pai ou mãe incutirem complexos de inferioridade na mente dos filhos, por meio de censuras desnecessárias. Os patrões que conhecem a natureza humana conseguem o máximo de seus empregados, oferecendo sugestões construtivas em vez de críticas. O mesmo podem fazer os pais. A crítica planta no coração medo e ressentimento, nunca amor e afeto. Sintomas do medo de críticas. Esse medo é quase tão comum quanto o medo da pobreza e tem os mesmos efeitos prejudiciais para a realização pessoal, principalmente porque destrói a iniciativa e inibe o exercício da imaginação. Seus principais sintomas são estes. E lembrando que ele sempre pede, do início, né, desse capítulo, ele pediu para a gente sempre, quando estiver detalhando os medos, da gente fazer essa autoanálise, para ver se a gente tem esse medo. Realmente a gente vê o medo de crítica, a gente viu até Paulo Vieira falar nisso, a crítica ela é tão prejudicial que inibe, principalmente a criança, né? Quando ela cresce, inibe certas iniciativas, né? Ele acaba prejudicando o crescimento. Né? E alguns sintomas das pessoas que têm medo de críticas são esses aqui. A primeira é o constrangimento. Expressa-se geralmente por nervosismo, timidez em conversas e encontros com estranhos. Dificuldade em fixar o olhar em movimentos desajeitados de mãos, braços e pernas. Esse é um sintoma de alguém que tem medo de críticas. Né? Você percebe que um movimento, até para conversar, a pessoa tem vergonha. Desequilíbrio. Expressa-se por instabilidade da voz, nervosismo na presença de outras pessoas, falhas de memória e má postura corporal. É um dos sintomas. Fraqueza de personalidade. Falta de firmeza nas decisões, de encanto pessoal e de capacidade de expressar opiniões com segurança. Hábitos de fugir dos problemas em vez de enfrentá-los. Concordância com opiniões alheias sem maiores ponderações. Complexo de inferioridade. O indivíduo expressa por palavras e atos quanto se acha superior, como meio de esconder o sentimento de inferioridade. Usa palavras difíceis para impressionar, muitas vezes sem conhecer seu significado. Imita o comportamento, o modo de falar e vestir de outras pessoas. Gaba-se de realizações imaginárias, o que lhe dá um ar de falsa superioridade. Olha só. Extravagância. Hábito de ostentar, gastar mais do que ganha, só para mostrar aos outros que tem mais condições. Isso muito acontece, né, com pessoas que acabam comprando uma moto, comprando um carro, às vezes sem poder, mas só para mostrar ao outro que tem. Né? A maioria dos brasileiros se endivida, né? Muita coisa fica endividado, muitos brasileiros, por conta do simplesmente para querer mostrar aquilo que não é, comprar aquilo que não pode, só pelo fato de quando chegar alguém na sua casa mostrar o que ela tem. Muitos brasileiros se endividam por conta disso. Né? Falta de iniciativa. Expressa-se pela dificuldade em aproveitar oportunidades que poderiam contribuir para o crescimento pessoal, pelo medo de expressar opiniões, pela falta de confiança nas próprias ideias, pelas respostas evasivas e perguntas feitas por superiores, pela fala e pelos gestos hesitantes, bem como pela falsidade em palavras e em atitudes. Falta de ambição. Expressa-se por apatia física e mental, pouca assertividade, lentidão na tomada de decisões, facilidade de sofrer influências externas, hábito de elogiar pela frente e criticar pelas costas. Olha só isso aqui. Aceitação passiva das derrotas.
abandono das tarefas ao menor sinal de oposição, suspeitas infundadas, fuga à responsabilidade pelos próprios erros e falta de tato nas palavras e atitudes. Não consegue ser uma pessoa dinâmica e proativa. Então, usa os bens materiais para... Exatamente, Fabi. E agora a gente acaba com essa falta de ambição. A gente encerra o medo de críticas. Aí a gente faz essa autoanálise para saber o que dessa medo de crítica, o que é que pode, que tem mais a ver com a gente. O que é que a gente tem? Se não tiver, maravilha. Mas se tiver algo que você diga, caramba, eu acabo fazendo isso às vezes. É bom você rever, né? Isso é normal, muita coisa, eu falei no início desse capítulo 14, muita coisa a gente vai se ver. Muita coisa. Né? Mas a gente tem que buscar eliminar isso da nossa vida. O mais importante do que a gente saber o que a gente quer é a gente admitir aquilo que bloqueia a gente. Por quê? Se você não admite, se você não tem uma autoanálise verdadeira, você acaba sendo prejudicado, porque você nunca vai conquistar o que você quer. Você tem que tratar primeiro. Esse medo de críticas vai te bloquear em algum momento. Então, se você tem alguma coisa que te bloqueia, é bom curar logo. Né? E agora a gente vai falar um pouquinho do medo de doenças. É o terceiro medo. Medo de doenças, olha só. O medo de doenças tem origem em nossas heranças física e social, assim como os medos da velhice e da morte, pois nos leva à fronteira de mundos terríveis e desconhecidos, sobre os quais ouvimos de histórias preocupantes. É bastante comum também a ideia de que vendedores de saúde pouco éticos contribuem para manter vivo o medo de doenças. O ser humano teme a doença, sobretudo, por causa das imagens terríveis sobre a morte plantadas em sua mente. Além disso, preocupa-se com o custo do tratamento. Um médico conceituado avaliou 75% a incidência de hipocondria, doenças imaginárias, num total de pessoas que vão ao consultório. Já se provou que o medo de estar doente, ainda que sem o menor fundamento, frequentemente produz os sintomas físicos da doença temível. Como é poderosa a mente humana, tanto constrói como destrói. Distribuidores de medicamento acumulam fortunas aproveitando-se dessa fraqueza. Há alguns anos, o pessoal da revista Collier's Weekly Magazine, descontente com a situação, promoveu uma forte campanha contra alguns elementos antiéticos da indústria farmacêutica. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando houve uma epidemia de gripe em Nova York, o prefeito adotou medidas drásticas para impedir os danos causados pelo medo que os habitantes da cidade tinham de adoecer. Ele convocou os representantes da imprensa escrita e disse: senhores, quero pedir que não publiquem matérias alarmistas sobre a epidemia da gripe. Se não pudermos contar com a sua cooperação, chegaremos a uma situação incontrolável. Os jornais deixaram de publicar histórias sobre a gripe e em um mês a epidemia estava controlada. Lembra daquilo que a gente fala, que eu falei, né, que a gente estudou nesse livro, e tem que a gente joga para o nosso cérebro as informações e acaba trazendo como verdade? Hoje, a gente está vivendo numa pandemia, que é uma doença gravíssima, a gente vê que está matando muita gente, mas, porém, o grande problema da população se chama televisão. Isso aqui que aconteceu em Nova York durante a Segunda Guerra Mundial, e que o prefeito de Nova York teve coragem de fazer, quando a imprensa parou de falar da doença, simplesmente pararam de falar da doença. As pessoas esqueceram a epidemia. E simplesmente a doença psicologicamente não estava afetando mais ninguém. E isso fez com que o número e a situação ficou totalmente controlada pelo governo. Ficou totalmente controlada. E hoje o que a gente vê é um massacre na televisão. É um massacre falando dessa doença. É o dia inteiro falando de doença. Então, isso faz com que o povo fique preocupado, com medo da doença. E o que acontece? Acaba as pessoas ficando doentes. E aí, dificilmente fica controlada.
Sempre vai haver a segunda onda, a terceira, a quarta, a quinta onda. Por quê? Porque é o tempo inteiro se falando nisso. E quanto mais se fala, mais o povo tem medo. E quanto mais o povo tem medo, mais atrai a doença. E hoje a gente vive nesse mundo, né, cheio de informações negativas. E é por isso que eu já deixei de assistir repórter, não assisto nenhum, mas por conta disso. Porque eu sei que o que passa é só desgraça, é só notícia ruim, é só pandemia. Ah, porque os números desceram, ah, porque os números subiram. A gente tem que bloquear, gente. Lembrem daquele estudo que falou sobre isso, sobre o subconsciente. Né? Tudo que você joga de informações para o seu cérebro, ele entende como verdade, quando você repete a informação. Então, o que a imprensa faz? Ela repete o dia inteiro a mesma informação. E isso causa pânico nas pessoas. Quando causa pânico, a doença aumenta. Pelo medo que as pessoas têm, que acaba atraindo a doença. Olha só. Alguns anos atrás, experiências provaram que as pessoas podem adoecer por sugestão. Olha só. Foi pedido a 3 pessoas que visitassem separadamente um amigo, que seria a vítima, entre aspas. A primeira, ao chegar, perguntou: o que você tem? Parece doente. A resposta foi um despreocupado: nada, estou bem. Quando o segundo visitante repetiu o comentário feito pelo primeiro, a resposta foi outra: não sei, mas não me sinto muito bem. E o terceiro visitante, a vítima, admitiu francamente que tinha alguma doença. Se duvida, experimente, mas não exagere. Existe uma seita religiosa cujos membros se vingam dos inimigos pelo método da feitiçaria. Lançam uma praga sobre a vítima. Existem fortes indícios de que a doença, às vezes, começa sob a forma de um impulso de pensamento negativo, olha só, que pode passar de uma mente para outra por sugestão ou ser criado pelo próprio indivíduo. Ou seja, as pessoas às vezes adoecem só pelo fato da informação da mente da outra, ou seja, pela imprensa, por tudo. É muita informação negativa e as pessoas adoecem por conta disso. E é por isso que a gente tem que bloquear essas informações. Se possível, deixar de assistir repórter. Se possível, deixar de assistir repórter. É muita negatividade. É muita coisa sendo jogada. E você acaba adoecendo só por sugestão. O que aconteceu com esse exemplo aqui foi o seguinte: a pessoa estava muito bem. Só que 3 pessoas chegando na casa dela e perguntando: rapaz, você está bem mesmo? Você está bem? Quer dizer, ou seja, começou a criar na cabeça dele: rapaz, será que eu estou bem? Todo mundo perguntando isso. Cria uma dúvida na mentalidade da pessoa. E isso faz com que ela comece a achar que está doente. E isso realmente é verdade. Realmente é verdade. Que uma vez eu já brinquei com isso lá no trabalho, dizendo: olha, chega ali e pergunta se o que é que ele tem, porque ele está meio triste. E a pessoa: nada, meu irmão. Resumindo, depois de um tempo a pessoa ficou pensativa, ou seja, isso acontece. Isso acontece e acontece muito. Né? Então a gente tem que ter consciência de que isso realmente é prejudicial. Sabe? E muitas vezes a gente acha que isso é besteira. É nada, isso tem nada a ver. É só informaçãozinha que o jornal está passando, está mostrando a realidade. Mas não é. Não é. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Olha só. Um homem com mais sabedoria do que poderia fazer supôs e esse incidente disse dessa certa vez. Olha só. Quando alguém me pergunta como me sinto, tenho vontade de responder com um soco. O médico aconselha o paciente a mudar de áreas para curar-se quando há necessidade de que este adote uma nova atitude mental. A semente do medo da doença vive em toda a mente humana. Preocupações, medo, desânimo, decepções amorosas e problemas profissionais fazem a semente germinar. As fases conturbadas mantêm os médicos ocupados, pois qualquer tipo de pensamento negativo pode causar doenças. Desapontamentos no amor e na profissão ocupam o topo da lista de razões por medo da doença. Para o medo da doença. Uma decepção no amor levou um rapaz ao hospital, onde ficou meses entre a vida e a morte, até que foi convocado um especialista em terapia pela sugestão.
Este mudou a equipe de enfermagem, deixando o paciente sob os cuidados de uma enfermeira bela e jovem, tudo arranjado pelo médico, que começou a conquistá-lo a partir do primeiro dia. Em 3 semanas, o rapaz teve alta, embora sofrendo de uma nova doença. Estava apaixonado outra vez. O remédio não passou de uma estratégia, mas o paciente e a enfermeira se casaram mais tarde e, pelo menos até hoje, gozam de boa saúde. Os sintomas desse medo quase generalizados são estes. Olha só. Autossugestão. Calma, que autossugestão não é uma coisa ruim. Tá? Olha só. Hábito de usar negativamente a autossugestão. Procurando e esperando encontrar sintomas de todo tipo de doença. Prazer em doenças imaginárias, falando delas como se fossem reais. Hábito de experimentar todos os remédios e tratamentos sugeridos. Conversas sobre cirurgias, acidentes e outras formas de doença. Experimentação de dietas e exercícios físicos sem orientação médica. Uso indistinto de remédios caseiros, industrializados ou receitados por curandeiros. Hipocondria. Hábito de pensar em falar em doenças, esperando descobri-las, até provocar uma crise nervosa. Não existe medicação que cure essa condição. Ela é provocada pelo pensamento negativo e só pode ser curada pelo pensamento positivo. Segundo se diz, a hipocondria, ter por médico para doenças imaginárias, causa tanto mal quanto a própria doença. A maioria das chamadas doenças dos nervos vem de males imaginários. Falta de exercício. Geralmente, o medo de doenças faz o indivíduo evitar a vida ao ar livre, impede o exercício físico adequado e, assim, provoca aumento de peso. Suscetibilidade. O medo de adoecer diminui a resistência física, criando a condição favorável a toda forma de doença. Com frequência, o medo de doenças vem associado ao medo da pobreza, em especial no caso dos hipocondríacos, que se preocupa com a conta do hospital, os honorários do médico e o preço dos remédios. Esse tipo de pessoa procura estar preparada para a doença, fala sobre a morte, compra a sepultura e economiza para as despesas com o enterro. Papel de vítima. Hábito de usar doenças imaginárias para angariar simpatia. Muitos recorrem a esse artifício para fugir do trabalho. A simulação de doenças serve para encobrir a preguiça pura e simples ou a falta de ambição. Excesso. Hábito de usar álcool ou drogas para aliviar a dor, em vez de eliminar a causa dessa dor. Costume de ler sobre doenças e preocupar-se a possibilidade de ser atacado por uma delas. Interesse exagerado por anúncios de remédio. E assim encerra o medo da doença. E o outro, para encerrar o estudo, medo de perder o amor de alguém. A origem do medo de perder o amor é inerente ao ser humano e não exige muitas explicações. Está, obviamente, no hábito da poligamia, quando o homem costuma roubar ou cortejar a mulher do outro. O ciúme e outras formas semelhantes de demência precoce nasceram do medo que o homem tem de perder o amor de alguém. Dos 6 medos básicos, esse é o mais doloroso e, talvez, o que mais provoca estrago no corpo e na mente, levando muitas vezes à insanidade permanente. Provavelmente, o medo de perder um amor existe desde a Idade da Pedra, quando o homem conquistava as mulheres pela força bruta. Eles ainda as conquistam, mas com outras técnicas. Em vez de força, usam a persuasão, a promessa de roupas caras, carros e outras iscas muito mais eficazes do que a força física. Os hábitos do homem moderno são os mesmos do início da civilização. Ele apenas os expressa de maneira diferente. Uma observação cuidadosa demonstra que as mulheres são mais suscetíveis a esse medo do que os homens, o que pode ser facilmente explicado. Elas aprenderam por experiência que eles são polígamos, por natureza, e não se pode confiar nas rivais. Qual é o sintoma de alguém que tem um medo de perder alguém, o amor de alguém? Os sintomas característicos desse medo são estes: ciúme,
Hábito de desconfiar de amigos ou da pessoa amada, sem motivos razoáveis. O ciúme é uma forma de demência precoce, que às vezes expressa-se com violência, sem qualquer causa. A pessoa ciumenta costuma acusar o marido ou a mulher de infidelidade, embora sem fundamento algum, e não confia em ninguém. Repreensão. Hábito de repreender amigos, parentes, colegas de trabalho, etc., por motivos insignificantes ou sem qualquer razão. Jogo. Hábito de jogar, roubar, enganar e correr riscos com o objetivo de ganhar dinheiro e oferecer bens materiais à pessoa amada, acreditando poder comprar o amor. Costume de gastar mais do que ganha, para impressionar. Insônia, nervosismo, descontrole, insegurança, instabilidade de humor e a falta de persistência e falta de força de vontade. E assim ele encerra o medo de perder o amor de alguém com esses hábitos, né, que a gente está vendo. E para encerrar aqui, eu botei essa frase: como é poderosa a mente humana. Eu coloquei em destaque. Tanto constrói como destrói. A mente humana tanto pode construir, como ela pode destruir alguém. E amanhã, a gente vê aí medo da velhice e medo da morte. A gente vai ver esses dois tópicos para encerrar o capítulo 14. E na sexta-feira, aqui na quinta, é dia de São João, né? Tem aí umas comilanças de madrugada, e acaba que a gente ficando um pouquinho cansado, né? Para acordar de 7 da manhã, para poder fazer o estudo. Mas na sexta-feira a gente encerra o livro, tá? E a gente começa na segunda-feira. Para começar o outro livro, justamente vai pegando a semana inteira, né? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, tá? Mas amanhã a gente vai ver aí o medo da velhice e medo da morte. São dois medos que assombram muita gente. Eu diria até que quase que 90% da população. E a gente vai entender o porquê que isso ocorre e quais são os sintomas que, se a gente tiver, para a gente eliminar da nossa vida. Beleza? Gente, gratidão a vocês. A aula está gravada aí. Eu vou colocar o áudio da aula todo no Telegram, como eu venho colocando, e o slide eu coloco lá no grupo agora. Beleza?